que chegou o momento tão esperado da primeira semana de Economia Brasileira CICEP-BNDES. O Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento tem a honra de recebê-los para a primeira semana de Economia Brasileira CICEP-BNDES, evento que conta com o patrocínio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e também do Governo Federal do Brasil. O evento acontece do 1º ao dia 5 de dezembro e reúne pesquisadores, economistas, gestores públicos e estudantes para analisar as transformações econômicas do Brasil nas últimas 4 décadas e também projetar perspectivas para o futuro. Essa cerimônia de abertura conta com a presença de um intérprete de Libras, garantindo acessibilidade comunicacional e a plena participação de pessoas surdas. No evento, a iniciativa reforça o compromisso do CICEP e do BNDES com a inclusão, a democratização do acesso ao conhecimento e a promoção de espaços mais diversos e representativos. Nesse momento, iremos apresentar 2 vídeos institucionais de curta duração. Pedimos que a cabine transmita o vídeo BNDES, o futuro acontece. Sabe quando o futuro do Brasil acontece? Quando o campo abastece, acontece. E o forno se aquece, acontece. O país inteiro cresce, o futuro acontece. A construção resplandece, acontece. E a carga sobe e desce, acontece. Nossa gente se fortalece, o futuro acontece. O futuro acontece com o BNDES. Isso é bom para todo mundo. BNDES, Brasil, União e Reconstrução. Agora, assistiremos ao vídeo Governo do Brasil, ao lado do povo brasileiro, no debate sobre desenvolvimento econômico. Não, a gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça e está do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos, que pagam nada ou quase nada. A gente não vai deixar que a fome volte a assombrar. Sim, a gente vai seguir. A gente vai sim. Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos. A gente vai sim. Se posicionar pela paz quando houver guerras. A gente vai sim. Garantir com pé de meia que o jovem siga na escola, faça o Enem e se torne universitário. A gente vai sim. Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente. Um país que diz não para os privilégios e sim para a justiça social. Eu digo sim ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Sim. Devido à convocação do presidente Lula, a senhora ministra de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, realizará sua conferência de abertura de forma remota. Bom, pessoal, eu não estou ouvindo direito aí vocês, mas espero que vocês estejam me ouvindo, né? Se aí o Norberto puder só me dar um ok se vocês estão me ouvindo, porque eu só vi os 2 vídeos.
Então tá, já me disse aqui que estão ouvindo. Então, primeiro, queria dar bom dia a todas as pessoas presentes, né? Queria cumprimentar tanto o presidente Santo Celso Furtado, Carlos Pinto, e também os membros do BNDES. Eu não sei quem está aí, não consigo ver quem está aí, mas para mim é muito gratificante poder participar dessa abertura. Eu queria dizer que, infelizmente, eu não pude estar aí presencialmente. O presidente acabou chamando para uma agenda hoje no início da tarde, então não daria tempo de ir ao Rio e voltar. Mas, felizmente, foi possível participar de forma remota, né? Então, vou começar já a apresentação e eu não acho que não vai dar tempo, não sei se vai ser possível fazer a interação que a gente tinha previsto inicialmente aí, mas gostaria muito de poder interagir mais com quem está aí presente, mas fica para uma próxima vez, e aí pelo menos eu vou conseguir fazer a apresentação. Então, vou já compartilhar minha tela. Ó, aqui eu tô falando com ela. Espero que vocês estejam vendo agora. E a ideia dessa apresentação, né, dado que é uma semana de economia do Centro Celso Furtado com o BNDES, semana passada tivemos aqui lançando o livro dos 20 anos do Centro Celso Furtado, e para mim foi uma alegria poder participar também desse lançamento do livro, né, em comemoração aos 20 anos do Centro Celso Furtado, ver que o centro está cada vez mais pujante, né, foi muito importante estar com a Rosa e com o Carlos Pinkston aqui em Brasília. A gente tem acompanhado bastante o centro desde o seu início, né, e a gente falou muito desse momento de retomada, né, de forma mais orgânica também, participando mais ativamente aí das discussões de economia no Brasil. Então, como justamente o seu patrono gostaria, né? Para mim é um privilégio, então, poder participar de novo dessa abertura aqui. E, obviamente, não tinha como começar que não com uma citação do Celso Furtado, que é final da década de 60, mas que, infelizmente, no Brasil ainda é válido até hoje, né? A miséria de grande parte da população não encontra outra explicação que a resistência da classe dominante a toda mudança capaz de pôr em risco seus privilégios. Essa frase é uma frase bem forte e foi dita por outros intelectuais na mesma época. A Elie Diniz, eu lembro que ela tinha um texto muito interessante sobre isso também, né? Aí pelo lado da ciência política, mas um pouco essa visão no Brasil de que as desigualdades ela é fruto também de uma certa inércia das classes dominantes, muitas vezes, em não efetivamente olhar para como, de fato, mexer nessa desigualdade estrutural que a gente tem no Brasil. A gente teve poucos períodos de crescimento e redução de desigualdades. Uma foi justamente no período do mandatos anteriores do presidente Lula e da presidenta Dilma, e agora, novamente, a gente voltou a crescer com redução de desigualdades, o que são momentos raros, né? E esse ano, nesse mandato especialmente, a gente conseguiu enfrentar talvez uma das raízes aí grandes dessa grande desigualdade no Brasil, que vai para além da renda, né, e vai para a parte mais de patrimônio, justamente com a discussão da mudança tributária mais recente. Aí a gente começa a achar fluxos de renda, né? Então, claro que ainda não é uma questão de patrimônio diretamente, mas são vários fluxos de renda passando a ser taxados independente da sua origem, né? Aqui no Brasil, desde 95, você tinha isentado uma parte toda de lucros e dividendos, né? E a gente voltou a enfrentar isso agora. Na verdade, já se tentou várias vezes, mas finalmente houve, né, um consenso político em torno dessa matéria, né? Não à toa foi aprovada, inclusive, por unanimidade nas duas casas, praticamente. A ideia da minha apresentação é fazer um relato bem breve, né, de contextualização da economia internacional, né, num debate que tem o Celso Furtado como mote, né, ele sempre fazia, a primeira coisa era entender onde a gente se encontra no cenário internacional, depois falar um pouco desses desafios estruturais da economia brasileira, dos quais a desigualdade, sem dúvida nenhuma, é um dos principais, falar um pouco dos resultados, né, desse atual mandato do presidente Lula e terminar com desafios e oportunidades, né, para que a gente possa pensar em uma agenda de avanço. Essa semana vocês vão ter muitos debates, acho que vocês vão conseguir discutir parte desses temas aqui e outros, obviamente, que sejam levantados. Acho que a economia internacional, nesse momento, está passando por alguns desafios importantes, né? Por um lado, do ponto de vista mais
financeiro, a gente tem visto uma discussão de um risco de uma bolha no setor de IA, né, a gente, assim como teve o dot-com lá no início dos anos 2000, né, outras bolhas ligadas ao subprime ali nos anos 2008 e agora essa bolha de IA, e uma discussão importante aí de como se liga com a questão da determinação da taxa de juros dos Estados Unidos, né, assim como as outras bolhas foram sempre estouradas justamente por movimentos dentro da política monetária americana, né, há uma discussão se há uma bolha ou não e se o risco dela estourar ou não, né. Então, de um lado mais produtivo e de comércio internacional, a gente viu uma certa fragmentação maior, né, na verdade, ao contrário, né, uma redução maior da fragmentação, embora ainda localizada, né, e aí com, né, o bloco asiático cada vez mais concentrado, os Estados Unidos tentando repatriar parte da produção, né, a própria Europa também muito preocupada com isso, e a gente tem então um novo arranjo aí das cadeias de globais de produção e de comércio também. E, obviamente, talvez o que seja o maior desafio dessa era, né, é o desafio da crise climática. A gente passou umas semanas agora em novembro discutindo justamente na COP30 como o mundo pode ou não enfrentar esses desafios e os riscos. E aqui eu queria lembrar que o Celso Furtado já na década de 70 já falava dos riscos da crise climática, né? Acho que ele tem um papel importante nessa discussão e apontava os riscos desde a década de 70. Aqui bem rapidamente, né, a questão da bolha, né, com uma certa um descolamento aqui, não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas um descolamento aqui, justamente entre preço de mercado e os ganhos efetivos, né, do setor. Então, que foi o que aconteceu em outros momentos de crise, como aqui nos anos 2000, onde isso acabou se tornando, de fato, uma bolha financeira. Por outro lado, a gente tem uma maior incerteza e uma desaceleração na economia americana, né, associado, obviamente, aí tanto à política comercial dos Estados Unidos, à política econômica e também os riscos geopolíticos, né, que tem, embora, claro, em abril de 25 tivessem no seu pico, ainda estão relativamente altos, né. Na linha abril aumentou muito a volatilidade dos mercados, seja das bolsas, né, quanto dos títulos americanos, teve uma queda, e na verdade, essa queda aqui significa que tem um espaço maior para juros se manterem ainda baixos, o que ajudaria a não estourar uma bolha tão rapidamente, né. Por outro lado, a gente olha o Brasil aqui comparado com o resto do mundo, né, que vem tendo um ciclo de queda das taxas de juros, o resto do mundo. O Brasil estava nesse ciclo de queda e, a partir de meados ali de 24, volta a entrar no ciclo de alta e agora com uma taxa de juros, né, real das mais altas do mundo, se não a mais alta do mundo, e com ainda previsão de queda só para o ano que vem, né, o que levaria o Brasil ficar um período muito grande com taxas de juros altas. A desaceleração do comércio, a quebra um pouco das cadeias, não levou totalmente uma desaceleração do comércio, né, o comércio desde a crise de 2008 ele reduziu um pouco o seu ritmo de crescimento em relação ao período dos anos 2000, mas, né, embora períodos mais estagnados, ele voltou a ter uma taxa de crescimento relativamente estável a períodos anteriores aqui à pandemia. Mesmo com uma guerra comercial maior e mesmo com uma reestruturação aí das cadeias de valor. Mas é claro que isso, o cenário internacional mudou e não à toa, aqui é só uma coisa bem grande, bem confusa, mas as mudanças, idas e vindas aí das decisões sobre tarifas nos Estados Unidos, né, mostrando um pouco que blocos que eles estão atacando, toda a guerra com a China, obviamente, no momento de uma disputa hegemônica mais clara, mas embora nesse momento a China esteja com uma tarifa próxima aí, ou igual aos demais países ali da ASEAN, né. Então, na prática, a China não ficou muito diferente dos asiáticos, né, e quem ainda está com tarifas altas, o Brasil agora com essa última mudança melhorou em termos ainda que ainda tem essa tarifa extra, grande parte dos produtos
saiu um pouco da tarifa muito alta, e fruto, no caso da China, é óbvio que essa decisão americana de idas e vindas está associada ao grau de integração das duas economias. E a economia brasileira com a norte-americana também tem um grau de integração, claro que menor, mas a redução das tarifas é muito mais fruto também, claro, de um diálogo, mas muito também do impacto que estava tendo na própria economia americana em termos de inflação e desaceleração. Então, os Estados Unidos não tem tanta margem assim para impor tarifas tão altas sem consequências internas da sua economia. O, o que a gente tem visto em relação à crise climática aqui os riscos globais, quando ranqueados aqui por grau de severidade, né, os primeiros são todos ligados à questão climática, né? Então, esse tem sido, de fato, um dos temas mais importantes debatidos hoje no mundo, com países importantes entrando ou saindo das discussões do Acordo de Paris, né, e o mundo caminhando aí para um risco muito grande de passar de um ponto de não retorno, né? Então, a gente tem discutido muito isso, os riscos de economias grandes não de fato se comprometerem com uma redução de emissões pode sim gerar uma crise ainda de proporções ainda maiores, né? Mas temos a expectativa de que a gente consiga reverter um pouco esses riscos, embora nesse momento ainda são muito altos. Quais são os desafios mais estruturais da economia brasileira, né? A gente tem um crescimento relativamente ainda aquém, né, embora tenha acelerado nos últimos 2 anos, ainda aquém da necessidade para um país com um tamanho de desigualdade, né. Para um país que tem um grau de igualdade relativamente grande, a taxa de crescimento acaba sendo menos relevante. Já no país como o Brasil, a taxa de crescimento e, claro, a maneira como esse crescimento se dá, né, se é redistribuindo ou não, faz toda a diferença para a gente mudar a segunda, né, talvez o grande desafio, que é a pobreza e a desigualdade. E claro que isso está associado também à estrutura produtiva da economia brasileira, né, e os riscos de desindustrialização associados, de fato, à qualidade do emprego, às oportunidades que, de fato, podem permitir uma redução da desigualdade ainda mais acelerada. Então, eu vou passar um pouquinho. A gente teve, né, e tem comemorado a redução da pobreza no Brasil e também a redução da desigualdade, chegamos ao nível mais baixo em termos de índice de Gini, porém, a gente sabe que o Brasil ainda tem um grau de concentração muito alto, né, e aqui numa outra forma de medir, né, a concentração de renda mão de 1% da população ainda está perto aí de países que são basicamente exportadores de petróleo, né, ou de economias muito concentradas. Se a gente pegar o 0,1%, aí isso ainda fica mais grave, né, essa concentração. Então, a gente ainda tem um grande desafio aí pela frente. E o outro desafio, obviamente, é a estrutura produtiva brasileira, que vem aqui, termina em 19, né? Recentemente, como eu vou mostrar, a gente teve um crescimento mais forte da indústria de transformação, mas ainda não o suficiente para reverter esse quadro de grande desaceleração da participação do PIB na economia. Acho que no período mais recente, né, a gente teve uma retomada do desenvolvimento como agenda, né, acho que até a gente tem isso dentro, né, a ideia de você voltar a ter um projeto de desenvolvimento, né, e não simplesmente uma discussão sobre nível de ritmo de crescimento, né, com que qualidade esse crescimento se dá, e a gente tem trabalhado nessas 3 grandes frentes, na frente da estrutura produtiva e tecnológica, né, o BNDES tem um papel fundamental nisso, na Nova Indústria Brasil, a gente, e não à toa, teve resposta tanto dos investimentos públicos e privados, quanto do próprio crescimento da indústria recentemente, né? Um foco muito grande na redução de desigualdades. Claro que tem uma relação entre elas, mas são políticas ativas para a redução de desigualdade e de sustentabilidade ambiental, né? E justamente essas 3 ações nessas 3 áreas em conjunto é que permitem, de fato, um desenvolvimento sustentável e inclusivo. E são políticas diferentes, né, que se complementam nessas 3 grandes áreas aqui, para que a gente possa, de fato, ter um desenvolvimento mais igualitário, inclusive, e sustentável. Sem dúvida nenhuma, a gente tem algumas ações importantes, como as discussões de reforma tributária, na sua versão original, do consumo, depois, agora, na versão da reforma tributária da renda,
a retomada dos investimentos em infraestrutura, a nova indústria do Brasil, com uma política industrial baseada em missões, um plano de transformação ecológica e também medidas de transformação do Estado brasileiro para fazer frente a esses planos, né. E aqui eu queria só falar um pouco de transformação ecológica, é justamente a ideia de ter como mote, né, usando os riscos da crise climática e ambiental, usar isso como motor para o desenvolvimento, né. Então a gente tem muito espaço para fazer isso e isso se reflete tanto nas políticas quanto de infraestrutura e sociais também, né. A gente teve recentemente, a gente voltou a ter uma taxa de crescimento mais próxima do mundo, né, a gente tinha ficado um período grande crescendo bem abaixo do mundo aqui, e depois a gente voltou a ter um crescimento aqui mais próximo da média mundial, né, e voltando o Brasil voltando às 10 maiores economias do mundo, etcétera. E a gente percebe que em relação nos 10 primeiros trimestres do governo Lula 3, as taxas de crescimento foram maiores do que em todo o período do governo anterior, claro que teve um período de crise forte, mas com o crescimento da agropecuária, mas queria destacar justamente o crescimento da indústria muito forte e os serviços meio alinhado aqui com o período anterior, né. Então, de fato, você tem uma mudança no padrão de desenvolvimento. E aqui eu queria destacar justamente a partir ali do final de 23, né, até o início desse ano, a gente tendo a formação bruta de capital fixo sendo o principal, crescendo aí quase o dobro do resto dos componentes da demanda, né, ou seja, é um crescimento com mais qualidade também que puxa a indústria, né, a gente tem vários estudos dos quais eu participei mostrando que o que faz a indústria crescer é quando o investimento cresce mais fortemente, né, que, a gente teve uma mudança aqui, claro que aqui estão só o BPC e Bolsa Família, né, em 2020 a gente teve, o auxílio emergencial que não está aqui refletido, mas justamente você teve nos anos anteriores um aumento muito grande de transferências, porém feito de uma forma claro, na pandemia não tinha muito como ser diferente, porque foi para todo mundo que precisou parar de trabalhar. Mas já em 22, quando há uma reestruturação dos programas, ele já não ele é feito de forma completamente, errática, né, e sem de fato focar no objetivo desses programas, que está associado à redução de pobreza, associado obviamente à questão da fome, combate à fome, e a gente teve um período de um crescimento muito grande das transferências de renda ali até 2022, sem que isso refletisse numa redução da desigualdade, ao contrário, as desigualdades estavam crescendo e acho que passou a ter 33 milhões de pessoas passando fome mesmo com um nível de transferência de renda muito alto, né, e obviamente na mudança do governo, né, há uma mudança no próprio Bolsa Família, associada inclusive à questão da renda per capita e com isso em 2 anos e meio foi possível novamente sair do mapa da fome e uma queda, né, principalmente quando você olha depois das transferências, né, uma queda grande da desigualdade, né, então isso é muito importante, porque justamente esse é o objetivo dessas transferências de renda, né, você tem um pacote de medidas, mas as transferências de renda aqui são associadas muito à redução de pobreza e combate à fome. E ao mesmo tempo, com o crescimento social, com o crescimento econômico mais pujante também, as famílias deixaram o programa justamente após o aumento da renda, né, fazendo uma renovação e sendo mais garantindo de fato o programa a quem precisa. Isso refletiu também numa redução da taxa na subutilização, que chegou a um pico ali, obviamente pós-pandemia, mas se manteve relativamente alta. E a gente teve também uma redução da taxa de informalidade, voltando a ter um crescimento do emprego mais formal no Brasil, né, voltando aí a níveis pré-crise de 2015, né. Então a gente vinha de um período de queda de formalidade, depois aumenta, fica estável um nível muito alto de informalidade e recentemente voltou a cair. Uma das políticas que voltou muito fortemente foi a valorização real do salário mínimo, né, que ficou basicamente estagnado aí de um período de 15 a 22, né, e só recentemente voltou a ter um crescimento real. E isso combinado ao crescimento econômico, redução de desemprego também, voltou a ter um crescimento médio mensal da renda das pessoas ocupadas, né. Então, a gente volta a ter uma economia com mais capacidade de distribuir renda.
E a inflação, né, então a gente está num período talvez bem inédito da economia brasileira, que é crescimento relativamente, alto, perto da média mundial, né, não, claro, perto da média brasileira em outros períodos da nossa história, mas com redução de desigualdade controlada, né, essa combinação de elementos é muito, rara. E aqui, é claro que, por outro lado, eh, até, a gente tem alguns desafios, né, e aí eu queria só, antes de entrar aqui nos gráficos para caminhando já para uma conclusão, fazer um ponto em relação à taxa de juros no Brasil, né. A gente teve, em outros momentos da história brasileira, uma combinação de taxas de juros altas e crescimento econômico com redução até de desigualdade. Mas naquele momento, os canais de transmissão dos juros eram bem diferentes, né, e aí, aproveitando que estamos no BNDES, a gente sabe que na época você tinha TJLP, portanto não existia uma ligação direta da da Selic com a taxa de juros de longo prazo, né. Existia, claro, indiretamente, ela acompanhava em algum grau, mas não era imediato como é hoje a TLP, né. A TLP, ela tem uma relação muito direta, né, e o que o BNDES tem feito são alguns programas importantes, onde você tem, principalmente ligados à inovação, etcétera, que você consegue ter taxas de juros um pouco mais competitivas e faz blends de taxas de juros, né, para conseguir gerar taxas mais competitivas. Mas, obviamente, hoje, o canal é muito mais direto, né, de transmissão de um aumento da Selic para taxas para o investimento diretamente, né. Então isso tem gerado um papel muito grande, um efeito muito maior na economia, né, e a gente tem outros canais hoje da taxa de juros que são muito mais fortes, né. A gente tinha naquele momento uma taxa de crescimento dos gastos públicos muito superior à que a gente tem hoje, né, mesmo, então você tinha outras variáveis macroeconômicas que estavam meio que compensando os juros muito altos. Hoje em dia a gente não tem, né, e a gente está nesse momento claro, de contramão, como eu te mostrei antes, em termos da trajetória da taxa de juros, tem gerado sim uma moderação maior da taxa de crescimento, né, e com riscos também na discussão de endividamento das famílias, né. Todo o processo que foi feito no início do governo, do desenrola, de tentar justamente permitir que as famílias que tinham se endividado, principalmente ali no período da pandemia, pudessem resolver sua questão de endividamento, taxas de juros muito altas, obviamente, comprometem esse processo de redução de dívida das famílias. Temos maiores limitações fiscais, né, do ponto de vista de, da própria regra fiscal, e uma taxa de investimento também que não está em patamares suficientes, né. Então aqui a gente vinha desse período de crescimento mais acelerado, né, e volta a ter um período de uma desaceleração um pouco maior, somente no último trimestre divulgado pelo IBGE. E a gente sabe que, obviamente, esse ano foi um ano de menor impulso fiscal, combinado então com a taxa de juros mais elevada, ajudou nessa moderação do crescimento. E a gente tem, justamente pela taxa de juros altas, um peso do serviço da dívida maior, comprometendo então a capacidade das famílias de reduzir seu endividamento, o que gerando impactos, obviamente, no consumo. A gente sabe que, já aí nos primeiros anos, né, do governo Lula, justamente pela PEC da transição, pela reestruturação do orçamento, né, tendo espaço para voltar a fazer políticas de distribuição de renda, aumentando o investimento público de forma muito consistente, né, depois ele gera um impulso muito menor, com uma taxa de crescimento muito mais modestas e, portanto, reduzindo aí. Isso tende a acontecer o ano que vem, porém, tem uma coisa que pode, o ano que vem, ter impacto muito relevante, né, ainda que você tenha uma taxa de crescimento das despesas relativamente moderada, comparado ao início do mandato, a mudança tributária pode ter um impacto muito positivo, né, e é um pouco, ainda que ela seja neutra do ponto de vista de arrecadação, né, em tese poderia ser neutra em termos de impulso fiscal, pelo fato dela ser uma desoneração de quem ganha menos, quem ganha mais, do ponto de vista de multiplicador, ela acaba gerando um impacto positivo, né, que acaba no curto prazo tende a ter, sim, um ganho em termos de crescimento econômico, né, estimativas é que mais de 30 bilhões sejam
repassado justamente a essas famílias que gastam tudo, basicamente tudo que ganham e, portanto, gere um impacto positivo na economia. A taxa de investimento ela voltou a crescer, mas ainda está abaixo dos momentos mais ali em torno de 20%, né? E nessa época, quando a gente estava ali em torno de 20%, a gente falava da importância de tentar chegar a 25%, e agora a gente tinha chegado a um pico de 15%, voltamos a um patamar em torno de 22%, de 18%, né? Tentando se aproximar aí de volta aos 20% de taxa de investimento. Porém, a gente tem algumas oportunidades, né? Como eu falei, o próprio imposto de renda, tem um cenário sim de redução da Selic, embora o ritmo de redução ainda não esteja claro, a tendência é lento, mas pode sim, diante de um cenário de uma desaceleração, de queda de juros internacionais mais baixos, né, um câmbio bastante valorizado, né, se valorizando, né, pode sim gerar um espaço para uma redução mais acelerada da Selic. Né, eu tive no evento sábado, justamente do Grupo Esfera, eles fizeram um estudo recente falando que daria para a taxa de juros estar em torno de, né, nominal em torno de 12%, então, de fato, isso é um grupo bastante que não, né, digamos que não tem nenhum tipo de vínculo com o governo diretamente. E, obviamente, agora com a eliminação da sobretaxa para muitos produtos brasileiros, também pode ser um canal positivo de recuperação da economia. Então, a projeção hoje é de queda da Selic, né, como eu comentei, um pouco mais acelerada até, e a gente tem visto com o mercado de trabalho mais aquecido, agora a discussão tem sido de qualidade do emprego, e justamente por isso a estrutura produtiva passa a ser tão relevante, né, a gente está discutindo também o fim da escala 6x1, justamente apontando aí para um grau maior de automatização, né, nos serviços mais básicos, né, então podendo ter espaço para uma discussão de qualidade do emprego, e a gente tem visto, a gente teve uma queda das exportações dos Estados Unidos, né, que foi compensada pelo crescimento para outros países, porém, essa redução, de fato, das tarifas pode ajudar a ter um impacto importante no crescimento. Isso aqui são resultados do modelo que a gente tem desenvolvido no Ministério, né, está aqui a fonte SESI MGI, e a gente tem discutido que o impacto inverso também, né, a redução das tarifas pode gerar um impacto positivo. E aí eu queria deixar aqui, né, não foi o foco da minha apresentação, mas quem quiser ver na discussão de transformação do Estado, a gente tem trabalhado em 3 grandes eixos, né, na área de gestão de pessoas, de transformação digital e de melhoria das organizações. Aqui tem um QR Code que dá acesso aí tudo que a gente fez nos últimos 2 anos e meio, quase 3 anos. E para concluir, o desenvolvimento de longo prazo, de fato, envolve aí uma combinação importante de crescimento acelerado e sustentado, e queria voltar mais uma vez a dizer, né, uma economia com grau de desigualdade como a nossa não pode não ter um crescimento econômico relativamente acelerado. É claro que tudo depende da qualidade desse crescimento acelerado, né, toda uma discussão de se você fizer isso por meio justamente de políticas que vão combater a crise climática, ele se torna muito mais sustentável, muito mais capaz de ser mantido, né, então ele precisa ter uma mudança estrutural associada a ele, e focado justamente no combate às crises climáticas e redução de desigualdades. A gente já teve alguns resultados importantes nesse período, mas é preciso avançar mais, né, a gente precisa ter um crescimento mais próximo das economias emergentes, que estão fazendo essa transição como nós. Precisamos, sim, aumentar os investimentos públicos e privados. A gente sabe que o público tem mais a ver com o espaço fiscal, enquanto o privado depende, obviamente, do ritmo de crescimento da economia, né? Quanto mais aquecida tiver a economia, mais alto, mais acelerado passa a ser o investimento privado, respondendo aí os estímulos de redução de capacidade ociosa, né? Precisamos reduzir ainda mais as desigualdades, e a justiça tributária tende a ser um canal que a gente nunca tinha avançado, pode ter um potencial enorme de contribuir para uma queda mais acentuada das desigualdades. Infelizmente, o imposto de renda no Brasil, ele basicamente, não só o imposto de renda, toda a carga tributária brasileira, ela contribui para um aumento da desigualdade, principalmente pelo excessivo peso de consumo, né, e a gente precisa de um Estado que, então, esteja capaz de enfrentar esses desafios, né, e trabalhar na reconstrução, e a gente tem trabalhado muito nessa reconstrução e ampliação da capacidade estatal, para que o Estado possa ser o indutor desse processo de desenvolvimento. Muito obrigada, e tenha uma ótima semana aí de debates. Agradecemos a fala da ministra Esther Dweck.
E as atividades da Semana de Economia Brasileira CICEF-BNDES ocorrerão em 2 locais. A abertura de hoje, as conferências e o encerramento terão lugar aqui, no Palácio Gustavo Capanema. As sessões de apresentação dos artigos selecionados ocorrerão no Palácio da Fazenda, Avenida Presidente Antônio Carlos, 375, plenária, 11º andar, sempre no turno da tarde, iniciando às 13h30. Atenção! A plenária do Palácio da Fazenda possui capacidade para apenas 50 pessoas, de modo que, após esse limite, não será permitida a entrada de ouvintes inscritos. A programação acadêmica do evento inclui 4 conferências. Amanhã, terça-feira, teremos o professor Franklin Serrano falando sobre a crise da dívida externa e a alta inflação, 1983-1992. Na quarta-feira, 3/12, o professor Carlos Picosfeld apresentará o tema Estabilização com Crise Cambial, 1993-2002. Na quinta-feira, o professor Manuel Pires falará sobre Crescimento com Distribuição de Renda, 2003-2012. No último dia, sexta-feira, 5/12, o professor Nelson Barbosa fará apresentação sobre Crise Interna e Estagnação, 2013-2022. Além disso, teremos 2 mesas redondas, com pesquisadores convidados. Hoje, às 13h30, a mesa Perspectivas Históricas, com os professores Ivan Colangelo, Salomão e João Feres Júnior, no Palácio da Fazenda. Na sexta-feira, aqui no Palácio Gustavo Capanema, a mesa Macroeconomia CICEF, com os professores Ricardo Suma e Guilherme Alusca, moderados pela professora Carmen Feijó. Todas as apresentações no período da manhã iniciam às 10 horas no Palácio Capanema. O horário de almoço é entre 12 horas e 13 horas e o almoço é livre. Na sexta-feira, dia 5/12, às 16 horas, encerraremos esse evento com uma mesa composta pelos professores Carlos Picosfeld e Nelson Barbosa, seguida de coquetel e lançamento do livro Intérpretes do Desenvolvimento, em comemoração aos 20 anos do Centro Celso Furtado. O livro reúne depoimentos e reflexões de economistas intelectuais e formuladores de políticas públicas sobre o pensamento desenvolvimentista no Brasil. Haverá mesa para assinatura de autógrafos dos autores presentes e todos são muito bem-vindos. Convidamos para compor a mesa de abertura presencialmente a senhora Cláudia Souza Leitão, secretária de Economia Criativa do Ministério da Cultura e diretora do Centro Celso Furtado. O senhor Nelson Henrique Barbosa, diretor de Planejamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O senhor Carlos Picosfeld Bastos, diretor-presidente do Centro Internacional Celso Furtado. Convidamos a senhora secretária Cláudia Souza Leitão para fazer uso da palavra e dar as boas-vindas a todos e todas em nome do Ministro da Cultura. Bom dia a todas e a todos. É uma alegria estar aqui, de uma certa forma, de um lugar híbrido, enquanto diretora do Centro Internacional Celso Furtado, mas também como secretária nacional de Economia Criativa do Ministério da Cultura.
Aqui eu represento a nossa ministra Margarete Menezes. Me perdoem que naquela hora o telefone tocou porque era ela. Estava aqui querendo saber como é que estava a abertura, muito feliz de saber que eu estava aqui e muito feliz de saber que essa semana acontece e abre dentro do nosso Palácio Gustavo Capanema, nossa joia aqui do modernismo brasileiro, um lugar especialíssimo, simbólico, fundamental para a história brasileira, onde nas suas paredes a gente também lê a história do desenvolvimento econômico do Brasil, não é? Estávamos comentando isso, né? Basta vermos a obra do Portinari para entendermos o Brasil também. Bom, eu queria dizer que é uma alegria imensa estar aqui também como secretária de Economia, digamos, das dimensões fundamentais dos produtos brasileiros, que são as dimensões simbólico-culturais. A Secretaria da Economia Criativa é uma secretaria que tem 5 meses de institucionalidade, ela já existiu há 15 anos atrás, e ela volta agora sob a gestão da ministra Margarete, no 3º mandato do nosso presidente Lula, nessa perspectiva de avançarmos mais numa compreensão da nova indústria brasileira, das chamadas indústrias criativas. Eu, por acaso, vou sair daqui hoje e vou caminhar para o aeroporto, porque queria também aqui saudar meus companheiros de mesa, Nelson, Carlinhos, dizer da alegria e da parceria que estamos desenvolvendo também com o BNDES, através da presidência do nosso querido presidente Aloysio Mercadante. O Centro Internacional Celso Furtado nos ajuda também a dialogar com as instituições de desenvolvimento e fomento do Brasil. O Ministério da Cultura retoma esse lugar, um lugar que foi também aberto por Furtado, enquanto ministro da Cultura, para pensarmos todas essas dimensões, digamos, do desenvolvimento que envolvem a sua dimensão simbólica, a sua dimensão cultural. Estamos falando aí no passado, 1/4 do século XXI, na indústria criativa. Eu estou indo para Fortaleza agora, porque nós estamos amanhã abrindo uma grande semana voltada ao mercado das indústrias criativas Brasil e Iberoamérica. Estarão no Ceará mais de 20 países, conosco também os BRICS, e nós vamos estar discutindo, fazendo negócios, rodada de negócios, juntando compradores e vendedores de produtos que envolvem a indústria criativa brasileira e ibero-americana. Assim, caros e caras, uma nova indústria aí. Nós precisamos falar da criatividade, como o Celso já falou no passado, não é? Como uma possibilidade não de dependência, mas de emancipação da sociedade brasileira. Precisamos falar dos pequenos negócios na área da cultura, que envolvem certamente uma possibilidade enorme de desconcentração de renda, de criação de empregos, né, de mitigação da nossa estrutural desigualdade socioeconômica, como dizia a ministra Esther Dweck. Avançamos nessa construção de uma política pública, o Brasil Criativo, a Política Nacional de Economia Criativa, levando em consideração o que a Unesco há pouco apresentou no Mondiacult, encontro de 160 ministros da cultura do mundo, a discutir cultura e desenvolvimento sustentável. Não é possível falar de desenvolvimento se não falarmos dos valores da cultura, se não falarmos da criatividade, se não falarmos desse novo trabalho que aí está e que ainda é informal, que ainda é precário, que a gente ainda não compreende bem, mas o mundo está dando sinais muito claros de que a indústria criativa é a indústria do século XXI. O Brasil tem que avançar com uma política nacional. O Brasil tem que avançar com o Estatuto dos Trabalhadores da Economia Criativa. O Brasil tem que avançar com o reconhecimento dessa economia no seu PIB. Temos que ter uma conta satélite da cultura e da economia criativa. Entendermos a informalidade desses segmentos culturais e criativos. Há muitos desafios importantes. Falta de dados. Precisamos do IBGE, precisamos do IPEA, precisamos das instituições de pesquisa. Precisamos de uma formação para o novo trabalho, para o trabalho intermitente. Precisamos também de um novo sistema de fomento de microcréditos orientados. Precisamos avançar também nesse fomento, financiamento aos segmentos culturais e criativos. Precisamos de marcos legais,
temos que avançar na institucionalização da economia criativa, nas agências de fomento, temos discutido com o BNDES, com a ministra Margarete, já estivemos no BNDES, estamos andando junto às estatais, aos bancos, para avançarmos com linhas de crédito, com novas possibilidades, novos fundos voltados à indústria criativa brasileira. Eu queria agradecer a chance de estar aqui, agradeço imensamente, especialmente ao meu colega, amigo querido, Carlinhos, mando aqui um abraço imenso à nossa Rosa, tão fundamental, uma mulher que tem conduzido e iluminado o Centro Internacional Celso Furtado, também pela luz do seu marido, um homem essencial e cada vez mais importante para a gente avançar nessa discussão sobre desenvolvimento. Saúdo a semana, não é, que traz de volta os intérpretes do desenvolvimento brasileiro. Temos que beber no passado, mas avançar para o futuro. Temos um caminho imenso a percorrer. E queria dizer aqui a todos presentes que, com a volta da Secretaria da Economia Criativa, estamos lançando, no ano que vem, vamos fazer isso com o Centro Internacional Celso Furtado, vamos combinar esse lançamento, mas é a assinatura da portaria de criação do Observatório Brasileiro de Cultura e Economia Criativa, que se chamará Observatório Celso Furtado. Essa é uma homenagem que o Ministério da Cultura, por meio da sua ministra, da Secretaria da Economia Criativa, trazem, portanto, a memória de Celso Furtado, muito viva no planejamento, no desenvolvimento econômico, mas talvez um pouco dissipada na cultura. Precisamos trazer Celso de volta ao Ministério da Cultura, ao seu lugar original, ele que praticamente criou o organograma, trouxe todas as repartições de cultura para o mesmo guarda-chuva institucional, entendendo que a cultura era uma dimensão fundamental do desenvolvimento. Essa dimensão depois foi reafirmada por Gilberto Gil e hoje é absolutamente compreendida e praticada pela ministra Margarete Menezes. Então, eu queria dizer que ano que vem, em breve, nós vamos estar sentados com o Centro Internacional para também fazermos uma parceria que precisamos fazer na discussão da economia da cultura e da economia das indústrias criativas. Temos que avançar em termos teóricos, em termos de indicadores, de índices, de metodologias para a aferição dessa economia. E vamos, então, aí criar juntos o Observatório Celso Furtado de Economia Criativa e da Cultura para o Desenvolvimento Brasileiro. Muito obrigada. Agradecemos a senhora secretária. Convidamos o senhor Carlos Bickfeld Bastos para apresentar a mensagem de abertura em nome do Centro Internacional Celso Furtado. Muito bom dia, obrigado a todos que vieram aqui. Pessoal que me conhece sabe que eu sou meio odivan, economista. Não sou muito institucional nesse sentido. Depois da palestra das Teles, menos bem ainda, porque ela falou de economia, que é o que eu gosto. Mas eu ainda assim tenho que fazer essa minha fase institucional. E depois vem o Nelson, não vou tomar, já o Nelson tomando notinhas lá, dentro dos gráficos, lá escrevendo. Então, certamente vem mais economia por aí. Então, eu vou tomar o mínimo tempo possível de vocês, não de economia, para falar algumas coisas sobre esse evento, a nossa instituição. Tá? Bom, na semana passada, a gente fez aniversário, fez 20 anos. O Celso fez 20 anos, e a gente comemorou em Brasília. Por que a gente fez isso? Em grande medida foi porque o centro nasceu em Brasília, atrás da série, esse centro do Rio de Janeiro, ele nasceu em Brasília por decisão do presidente Lula, que queria fazer o centro um espaço de reflexão teórica e formulação de política econômica. Então, vou dizer as palavras literais dele ao fundar o centro. Tá? Aspas. Desejamos que seja criado um centro irradiador de projetos e políticas inovadoras no combate à fome, à pobreza e aos gargalos do desenvolvimento. Meu governo está disposto a prestar todo o apoio para construir uma fundação internacional de estudos e pesquisas com esse propósito. Ajudaremos com isso a construir uma nova agenda para o desenvolvimento em face aos desafios da globalização. Então, sucesso que fala, o nosso presidente Lula falou isso em 2005, com o próprio sucesso que fala. Bom, obviamente que essa agenda ela foi durante algum tempo prioritária, foi uma
achei importante, mas outros governos estão pensando dessa forma, e o centro acabou tendo momentos muito difíceis, momentos físicos muito difíceis, que quase viraram, né, sem teto. Mas a gente vai falar um pouquinho disso aqui, para a gente conseguir superar isso, tá? Mas como vocês podem ver, aí eu pensei lá no filme, né, aí a gente está aqui, graças a Deus. Então, não deu certo nem por inação, nem por ação, o centro acabasse. Eu, em Brasília, nessa minha palestra, eu falei duas coisas importantes, que eu acho que a gente sustentar, assim, permanecer e a gente sobreviver esse vale aí de mazelas que a gente passou. Tá? Primeiro, o que eu acho importante é destacar o pensamento político heterodoxo brasileiro. A gente tem uma longa tradição e, obviamente, que o Celso Furtado é um dos nossos pais fundadores. Tá? Hoje, eu me fiz o professor Conceição Tavares, o professor Lessa, que foi também muito importante para mim, o professor Castro, que está aqui. Ou seja, esses grandes mestres deram para a gente uma regra, em vários sentidos. Primeiro, assim, de projeto. Tá? Segundo, de pensar. Eu fui aluno dos três, graças a Deus. E eles sempre foram muito, assim, eles nunca deixaram se levar só pela ideia, pelo projeto. Não, tem que ter fundamentação, tem que ter uma análise teórica consistente de história. E isso, graças a Deus, nós que levamos, por exemplo, meus alunos aqui, certo? Isso já é uma coisa muito solidificada na academia brasileira. E isso, quando a gente vai em congresso nacional, tem reconhecido internacionalmente. Quer dizer, a heterodoxia brasileira conseguiu avançar, conseguiu dar contribuições, e faz isso, eu acho que um compromisso mais importante que ele falou aqui, é a honestidade intelectual, isso é negociável. Se não tiver honestidade intelectual, a gente não faz uma tradição duradoura, a gente não formula, e a gente não formula políticas pontos. Primeira coisa, então, é isso. Tá? O segundo ponto é que a gente teve nessa retomada uma ajuda muito grande de companheiros, faço homenagem à segunda futebolista, ao Vanderlei Luxemburgo, do nosso projeto. Tá certo? A gente teve muito apoio de muitas pessoas, eu não vou nomear aqui, mas eu queria falar também do BNDES. Eu queria destacar o BNDES. Ele sempre nasceu do BNDES. Ele nasceu ali no subsolo, quem conhece o BNDES. Ele mudou muito, já está mais arrumadinho. Mas não era muito, não. Era uma salinha, isso o Daniel estava vendo lá, conviveu comigo. Uma salinha no BNDES e a gente começou fazendo os cursos, depois eu tinha um grupo mais nos cursos, depois passou para o prédio, e de repente a gente foi, como eu falei, literalmente expulso. A expulsão do BNDES nos valeu a gente perder a biblioteca, essa estava toda catalogada, foi para São Paulo, mas a gente pediu como se fosse resultado em sede do Rio de Janeiro, o centro portasse uma ligação com o Rio de Janeiro, com o BNDES, mas foi embora. Mas, de qualquer forma, a gente agradece muito ao grupo de engenharia de ter acolhido nesse momento tão complicado para o Brasil. E como vocês podem ver, essa parceria com o BNDES voltou. Não preciso falar coisa, só que ela voltou de uma forma um pouco diferente. Ela voltou centrada em desafios e projetos específicos. Tá? Uma série de projetos que a gente já fez o seminário de Manglés, a gente já fez o cursinho da técnica de desenvolvimento, da intenção de novo, ano passado, né? Muitas coisas. Eu gostaria aqui de agradecer 4 pessoas, tá? Sem elas, a gente não poderia levar isso para frente. Primeiro, obviamente, o diretor da nossa porta, o superintendente Gabriel Aizar, o chefe do departamento Daniel Wilson e o gerente Gabriel Lauro. Tá lá. Obrigado, gente. Obrigado. Claro, aqui, a Ana e o Lucas está por aí, o Lucas Rocha está por aqui, nosso estagiário, que trabalhou muito com isso. Bom, já foi dita sobre a programação aqui, já não vou repetir, ela tem um sentido, quando a gente falou, que não dá para a gente, esses 40 anos são anos muito importantes, tá? É justamente quando a gente encerra 50 anos da forma, primeiro de forma um pouco tentativa lá nos anos 30, depois de forma mais sistemática, tá? Que foi o desenvolvimentismo. Essa era a forma de intervenção pública, era um projeto nacional fabricado a esse desenvolvimentismo. Né? Como a ministra falou, a aceleração da taxa de crescimento como mudança estrutural, infelizmente, sempre.
justiça social, mas pelo menos essas duas primeiras partes estavam lá. E com a crise da década de 80, que vai ser revista aqui em duas palestras, pelo menos, o Franklin e a minha, esse projeto foi, obviamente, substituído, primeiramente fragilizado, depois substituído, tá certo? Pelo projeto diferente, pelo projeto liberal, e que depois, com a eleição do presidente Lula, teve alterações, não vou aqui fazer spoiler, né, porque eu não sei o que eu vou falar. Então, mas isso aí eu acho muito importante. Esses 40 anos são fundamentais, a gente entender esses 40 anos, são 40 anos de transição de um projeto para outro, muito arrumado, por assim dizer, e depois para algo que ainda está em disputa. Se a gente não discutir o que foi isso, a gente não consegue muito falar sobre a disputa que está para frente. Então, acho que essa trajetória, entender e discutir essa trajetória é fundamental para a gente entender e discutir tudo para frente. Então, acho que o espírito da semana é isso. Tá? Bom, a gente ficou muito feliz ao organizar essa semana. Primeiro, com a presença de todos vocês, obrigado. E segundo, quando a gente abriu a inscrição vou conversar aqui uma coisa, as internas. Quando a gente abriu a inscrição de artigos de submissão, a gente estava conservando a primeira semana, né? A gente não sabia exatamente qual seria a resposta da academia. A gente falou, vamos fazer os 12 artigos de qualidade, só que fez muita coisa boa. O Ivan aqui pode confirmar, ele foi da nossa banca, professor da USP, e foi muita coisa boa. Então, a gente decidiu dar uma esticadinha um pouco maior na quantidade de artigos aceitos, dada a qualidade dos artigos. Acho que prova, graças a Deus, que a semana foi abraçada pela academia. E dois, o que eu falei antes, o vigor e a atividade muito contínua e de alta qualidade dos acadêmicos, especificamente os economistas heterodoxos brasileiros. Tá? Bom, então, só para terminar, eu gostaria de dizer que até esse apoio e tantas essas atividades, isso aumenta a nossa responsabilidade. Tá? Ou seja, a gente no centro tem desenvolvido muita coisa, tem um grupo de macroeconomia, também o Javazinho, que o professor Suma, que está aqui, vai apresentar na sexta-feira, 1h30, alguns resultados do boletim de macroeconomia. Então, a gente está tentando no centro, dentro das nossas possibilidades, também sempre muito esse diálogo, e se a gente não tiver uma capacidade de formular, uma capacidade de apresentar soluções objetivas, não é toda hora. A gente tem que apresentar soluções objetivas para o Brasil, para a população brasileira, e que impactem na vida das pessoas, e elas reconheçam esse impacto na vida, passem a se integrar mais com a ideia de um governo que trabalha para elas, um governo que trabalha para a vida delas, no dia a dia, em todos os níveis, todos os seus aspectos da sua vida, e que a gente só vai conseguir fazer isso com o desenvolvimento da reflexão teórica das políticas aplicadas. Eu acho que essa semana é mais um passo que a gente tem escutado, também do IDS, todos os amigos que você aqui estão tentando fazer. Obrigado. E a reforçação é sexta-feira, às 4h30, tá certo? Vai ter um coquetel e lançamento desse livro aqui, tá? Então, eu convido a todo mundo a aparecer aqui sexta-feira, porque esse jardim lindíssimo que você. Tudo de bom. Um abraço. Agradecemos ao senhor Carlos. Convidamos o senhor Nelson Barbosa para apresentar a mensagem de abertura em nome do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Bom dia a todos. Quero agradecer principalmente todos que estão aqui hoje. A gente sabe que é a primeira semana da Economia Brasileira, sexta-feira, início de setembro. Agradeço a todos que vieram aqui. Quero cumprimentar o Cláudio Leitão, secretário de Economia Criativa do MIT. Obrigado por ceder esse espaço e concordo com você integralmente que a gente tem que investir mais na economia criativa. Eu lembro quando foi criada a secretaria e a gente tem lá o Júlio trabalhando com a gente do BNDES também nesse aspecto. Quero agradecer muito o trabalho dos BIMPOS nessa limitação do Centro Celso Furtado, o trabalho que eles vêm fazendo junto com a gente, em vários sentidos, resgatar essa tradição de pensamento aplicado à economia brasileira. Né? E aqui também, como ele colocou, o trabalho do pessoal do BNDES, Gabriel Dal, Rui Costa, Miguel,
A gente do BNDES também está criando um novo BNDES, trouxendo novas pessoas, tem boas-vindas ao Decastro, fazendo para o BNDES também. É muito importante a gente resgatar essas instituições. Agradecer a presença da Júlia Braga, que está aqui, secretária do Ministério da Fazenda, Ângela Carnaval, que é a nossa representante do Ministério da Exterior aqui, que foi a chefe de gabinete que não trabalhou na Fazenda, já vai muito falar com o tempo, a gente sai grande. Marina Monteiro, diretora da Faculdade de Economia da UERJ. Wilson Vieira, diretor do Centro de Estados Furtados. O Centro de Estados Furtados foi criado na gestão do Mantega, o Mantega era presidente do BNDES, chamou eu e o Luiz Antônio Elias, que hoje está na FUNEC, para a gente criar esse centro. A gente conversou com várias pessoas, conversou com pressa, com uma tanta de gente, né? E aí nasceu ali, junto do Elias, eu e a Rosa, fazendo os primeiros estatutos. Mariano Laplane, né? Hoje na FUNEC, também colega de longa data. Luiz Carlos Colomé, representante do Arquivo Nacional. Um dos objetivos desse seminário também é a gente registrar as coisas em mais de 140 caracteres ou mais de 60 segundos no território. Então, a gente também precisa, sem perder os 140 caracteres, sem perder os 60 segundos no território, a gente também precisa registrar em palestras, em textos, em vídeos, né? Então, essa Semana de Economia Brasileira, que a gente espera que seja a primeira de várias, né? É um pouco juntar pesquisadores, estudantes, especialistas sobre a economia brasileira. Então, também a gente tem representantes do governo da Paraíba aqui. Obrigado pela presença. Vários colegas, ex-alunos, ex-professores, muitos mais ex-alunos do que ex-professores. Quero contar um pouco a história desse evento. Esse evento surgiu a partir de um trabalho que a gente já vem fazendo desde que o mercado civil do BNDES, e recuperar o papel do BNDES na promoção do debate sobre política econômica brasileira. Então, a gente tem tentado fazer isso de várias formas. A gente tem feito, por exemplo, aqueles que acompanham, a gente publica quase 2 vezes por mês, uma a cada 15 dias, um texto chamado Estudo Especial. Principalmente os estudantes aqui de graduação, que têm que fazer TCC, né? Aquilo ali é uma biblioteca, é uma fonte de temas do dia a dia. E com isso a gente opina sobre várias coisas, financiamento, documento, demografia, social e outras coisas. A gente tem patrocinado, desde 2023, também um mini curso na PEC, né, que a gente faz sobre essa em São Paulo, acho que uma semana antes do Natal, e que o BNDES tem convido, desse ano será sobre política industrial. E surgiu essa ideia, a gente queria fazer alguma coisa sobre história econômica do Brasil. A gente faz vários eventos do BNDES, o Vazinho está aqui, a maioria deles, tem mais de 8 por mês. E, recorrentemente, nesses eventos, quando a gente vai falar de economia do desenvolvimento, é frequente as pessoas falarem o plano de metas, o PND, na época o Brasil tinha plano de desenvolvimento. Isso, no meu caso, me causava um incômodo enorme, porque já se passaram 40 anos desde a volta da democracia, e tudo bem que a gente pode não ter tido um plano de desenvolvimento bem articulado ou consensual, mas houve várias tentativas. Então, por isso, conversando com o Carminha, a gente falou, vamos fazer um debate sobre a economia brasileira, vamos começar sempre tendo também um debate sobre temas, pela manhã, com a apresentação de trabalho à tarde. E, para isso, nós elegemos, para essa primeira, a gente falar dos últimos 40 anos. O Brasil voltou a ser uma democracia em 1985, mas a gente vai começar em 83. Por que 83? Porque quando começa a campanha direta dos jovens aqui. A crise da direita externa, o senador Panteliano puxa isso no Congresso, e aí começa a campanha, eventualmente não vai ter, depois o Brasil volta a ser uma democracia em 1985. São 40 anos que a gente passou por várias coisas. O nosso foco de discussão como economista, como o Brasil é um país que tem muita volatilidade, né? Sobe, campo, vai em cima, volta. Às vezes fica muito focado na macroeconomia. É importante, a maior parte de nós tem macroeconomia, o nosso dia a dia. Mas se você ficar focado só no curto prazo, você deixa de olhar principalmente os avanços que a gente tem feito nos últimos 40 anos. Então, o objetivo desse evento também é isso, resgatar isso, trazer especialistas na tradição do governo do presidente Lula, né? Perguntar aos outros, ouvir as pessoas e apresentar aqui. Então, eu convido todo mundo para essas sessões que vão ter pela manhã, em que a gente vai fazer uma recapitulação. E a ideia é que vai ter uma pessoa conduzindo, né? Mas, obviamente, vai estar aberta a perguntas, lembranças, né? Tem tanto.
Então, vamos começar nos anos 80, Franklin encerrando, apresentando ali o que foi a época da alta inflação. Quem se lembra lá do plano cruzado? Quem se lembra da transição do Collor? É difícil falar para os jovens, a inflação em fevereiro de 1990 foi 84%, no mês 14%, na última semana, antes do carnaval. O Brasil ele teve uma quase inflação. Então, é uma coisa que conseguimos superar. O Brasil conseguiu estabilizar essa moeda. Mas pouca coisa. Nos anos 90, Carlinhos vai falar sobre isso. Professor Pinto, que chama Carlinhos. A unidade é ruim. A gente conseguiu fazer uma estabilização com uma âncora cambial, coisa que alguns países não conseguiram fazer até hoje, a Argentina está tentando ainda. Com crise cambial, mas também com vários avanços. Quem se lembra daquelas pacotes da FMI, eu recorrendo a FMI várias e várias vezes, ali no final dos anos 90, no final de 2000. A década de início do século, quando você teve uma conjuntura favorável, uma política de redistribuição no Brasil, permitiu um crescimento bem forte, com redução de pobreza, integração de várias pessoas no mercado de trabalho, geração de emprego. E tem o que ainda está em definição, chamada década da confusão, de 2013 a 2022, que a gente começa com as passeatas, não são só as anos centrais, e termina com uma ameaça à democracia brasileira que sobreviver na eleição de 2022. Isso não é pouca coisa no mundo. Tendo esses 40 anos, apesar de você olhar só como indicador de macroeconômico, renda per capita, inflação, câmbio, houve alguns avanços, mas não tão grandes quanto a gente vê. Os jovens aqui perguntam para o seu estado. Nesses 40 anos, o Brasil conseguiu estabilizar e controlar a inflação. O Brasil conseguiu eliminar crises crônicas de valor de pagamento também. A gente conseguiu reduzir a pobreza. A gente conseguiu criar um sistema de saúde pública universal num país de mais de 100 milhões de habitantes, são poucos que tem. Nós criamos uma ampla rede de transferência de renda que ajuda no combate à pobreza e ajuda em períodos de crise, como a gente viu durante a Covid. E nós estamos hoje no debate, que é o debate tradicional de todas as democracias, que é o debate fiscal. Toda democracia é o debate que é quem paga a conta e para onde que vai. Toda democracia hoje está tendo um grande debate fiscal. Olha os Estados Unidos, olha a França, olha a Japão. É um debate, uma tensão que eu sempre falo, tradicional entre uma democracia que quantas pessoas querem pagar para o governo e o que elas esperam receber do governo. Uma democracia tem várias opiniões e isso resolve eleições democráticas com transparência. É importante também ter essa discussão nesse momento porque continuamos vivendo grandes transformações que vão exigir reflexão, exigir capacidade de formulação e principalmente capacidade de consulta. Hoje, na era das redes sociais, muito fácil todo mundo dizer não. Isso é fazer as pessoas concordando. A gente chama de capital institucional, não no sentido de leis, no sentido de institucional antigo, mas a capacidade de você construir um consenso que suporte história. E isso é mais importante do que nunca nesse momento, que a gente vive grandes desafios. A gente já tem os desafios do passado, como a chefe colocou ali. O Brasil é um dos países mais, continua sendo, apesar dos avanços, um dos países mais desiguais do mundo. E em países com o grau de desigualdade que a gente tem, a solução óbvia para reequilibrar o orçamento requer uma política tributária progressista. Por isso, o ministro Haddad tem liderado essa iniciativa no Congresso, com vitórias aqui, ali, eles avançam, eles não avançam tanto, mas esse é o caminho dele lá. Como o presidente Lula tem colocado desde que ele assumiu o primeiro mandato, enfatiza, o desenvolvimento do Brasil para funcionar tem que ser para todos. Não é para 30%, não é para uma minoria, tem que ser para todos. E para ser para todos têm que participar, e aqueles que podem mais, têm que contribuir. Então, continuando, vamos tendo que superar esse desafio do crescimento com inclusão, hoje em bases muito melhores do que há 40 anos atrás, muito se avançou. Muito se avançou nos indicadores sociais, muito se avançou na diversidade. Eu lembro que eu entrei na universidade da FRJ, na 138, a diversidade não era para pouco. O presidente Lula não só abriu mais universidades, como ele abriu as portas das universidades para o país brasileiro. Hoje tem muito mais diversidade e isso faz diferença na hora da formulação das políticas. E temos novos desafios no século XXI, estamos terminando o quarto, estamos no final do início do século XXI, com desafios que já se apresentam claramente, principalmente para a sociedade democrática, e como resolver isso de modo consensual. Tivemos uma COP30, estive lá, foi um sucesso,
para o Brasil, para Belém. E a mudança climática chegou e isso vai exigir uma coordenação do governo. O desafio como a mudança climática não é possível ser enfrentado sem participação do governo. O risco é muito grande, o investimento é muito grande, o tempo necessário é muito grande. É preciso fazer uma transição energética, é preciso preservar nossas florestas e, principalmente, às vezes, nessa enfatizada, mas é muito importante que nos próximos anos, tem que reconstruir a nossa cidade. Isso exige investimento, financiamento, e dentro do ano passado. A gente tem também, nesse século, um desafio demográfico. Nós estamos envelhecendo, isso é bom. Eu vejo vários colegas dizendo que envelhecer como criar uma crise da alimentação. É bom, as pessoas estão vivendo mais, com mais qualidade, a produtividade está subindo, é possível sustentar uma população idosa maior, com melhoria no padrão de vida. Só que isso também exige repensar nosso sistema de previdência, educação, saúde. E esse é um desafio que vai ficar cada vez maior, está mudando a maneira que a gente vive e está colocando bastante pressão na esfera pública, na esfera de formulação de política. E o terceiro foi mencionado aqui pelo Esther, agora o foco está na parte financeira, mas a gente vê uma transformação tecnológica crescente, né? Na verdade, nunca parou, né? Desde a evolução industrial, acelera, mas acelera. E agora, com novas tecnologias de inteligência artificial, mudando a realidade do mercado de trabalho. E é preciso gerar emprego de qualidade. Gerar emprego de qualidade com um país de 210 bilhões de pessoas. Essas mudanças estão ocorrendo em todos os países, inclusive no Brasil, e a gente tem que se adaptar a isso. Como que o Brasil vai se inserir nessa nova tecnologia, nessa nova divisão do trabalho, nessa nova forma de organização da economia internacional? E é o tipo da coisa que a economia de mercado dá os sinais corretos, não podem ser ignorados, mas os países que conseguiram promover um processo de desenvolvimento inclusive bem-sucedido, souberam combinar a capacidade de coordenação e planejamento do Estado com a iniciativa privada. E é isso que a gente vem tentando fazer, com a liderança do Mercadante, o presidente Lula no BNDES, né? Colaborar nesse processo, somando recursos ao invés de substituir, ajudando em vários processos de investimento. E agora, também com esse curso, esse tipo de evento, promovendo também um debate aberto e transparente quais são os nossos desafios. Isso aqui é um seminário de economia. Então podemos dizer, evitar também quais são os custos e benefícios de cada alternativa. Tudo na vida tem risco, inclusive não fazer nada. Então a gente precisa discutir quais são esses desafios e principalmente ouvir os professores, pesquisadores, quem está lidando com isso também, fora do governo, está fazendo isso no seu dia a dia. Muito obrigado. Agradecendo ao senhor Nelson Barbosa e convidamos o senhor Carlos Bickfeld Bastos para realizar o encerramento desta atividade. Bom, de novo, obrigado por todos que vieram aqui. E aí eu queria só confirmar, reforçar, que é como ideia, não é isso? Qual andar? 11º andar, no Palácio da Fazenda. Vamos ter um debate interessante, então, aqui. O professor vai participar da mesa, o professor João Félix também. O professor Félix, acho que vai falar de 2014, né, que você falou, o João vai falar de 2013, em junho de 2013, então vai ser bem animado, vai ser uma visão, digamos assim, menos talvez macroeconômica, mais uma mesa chamando uma abordagem histórica. A gente convida todo mundo para estar lá e depois continuarão a nossa ampequinha de economia brasileira e convida a todos para estarem lá. Muito obrigado e bom almoço agora.